partir de agora. Cafezinho Missioneiro. Sua dose diária de informação e entretenimento. Novos Horizontes FM. Com Dani Schneider. Muito boa tarde, minha gente querida. A educação não transforma o mundo. A educação muda as pessoas. Pessoas transformam o mundo. A frase de Paulo Freire é conhecida, mas hoje ela pode ser lida por um outro ângulo. O que acontece quando uma comunidade decide investir nas condições para que essas transformações aconteçam? Em Santo Ângelo, 65 projetos foram inscritos no Fundo Social 2026 do Sicredi. Desses, 16 selecionados, recebendo juntos aí mais de R$200 mil. São recursos que chegam a diferentes espaços na vida comunitária. Escolas, associações, entidades de saúde, clubes, projetos sociais e iniciativas que muitas vezes trabalham muito antes de aparecerem nos grandes números. E existe uma informação ainda maior por trás desses números. Desde 2018, o Fundo Social já destinou mais de 1,7 milhão para cerca de 180 iniciativas aqui em Santo Ângelo. Isso coloca uma questão interessante na nossa conversa de hoje. Quando um recurso financeiro chega a uma comunidade, como ele deixa de ser apenas dinheiro e passa a produzir desenvolvimento? Eu sou Dani Schneider e com apoio de Corsan, Nossa Natureza Movimento Rio Grande, Sicredi é ter com quem contar, Clínica Com, quando o cuidado vai além da medicina, Ikigai Sushi Bar, culinária japonesa e alta coquetelaria, Tenondé Parque Hotel, viver as missões começa por aqui e CDL Santo Ângelo, acreditar muda tudo. Começa agora o Cafezinho Missioneiro, programa que conecta pessoas, ideias e transformação. E hoje a gente vai falar sobre educação, mas também vamos falar sobre cooperativismo, participação comunitária e sobre o impacto que investimentos relativamente pontuais podem produzir quando pessoas encontram pessoas dispostas a transformar recursos em ações concretas. E para essa conversa eu estou recebendo o gerente Sandro Di Biasi, gerente da agência Sicredi aqui do bairro Pipe, que conversa conosco sobre o Fundo Social 2026 e sobre o que esses investimentos representam para a nossa cidade. Sandro, boa tarde, seja muito bem-vindo ao Cafezinho Missioneiro. Boa tarde, Dani, boa tarde a todos os ouvintes da Novos Horizontes. Para nós é sempre uma satisfação poder estar aqui conversando com você e levando informações aos nossos associados e à nossa comunidade aqui de Santo Ângelo e região. Obrigada, um prazer te conhecer também. Eu que sou aí uma fã das nossas conversas com o Sicredi, né? Quero aproveitar e mandar um abraço aí para os teus pares, né? O Rafael, que normalmente está aqui conosco, né? Aqui da agência do Centro, Antunes, isso. E o Rafael que passou o teu contato, disse, não, conversa, né? Eu acho que vai ser uma conversa muito legal sobre isso, então muito obrigada por ter aceito estar aqui conosco hoje. E vamos conversar falando desses números por trás do Fundo Social, né? Porque a gente olha e são 206.866,40 né? Destinados para Santo Ângelo. Qual que é a dimensão desse investimento para uma comunidade do tamanho da nossa, na tua opinião? Muito bem, Dani. O recurso, ele é um elemento, né, de todo um processo. Então, isso representa muito mais, né, do que simplesmente o valor de R$200 mil. Sim. Mas sim o impacto que essas iniciativas, que esses projetos causam na vida das pessoas e das famílias. Então, nós temos sim estimativa de alguns impactos, mas outros a gente não consegue nem estimar, porque depois que o projeto é concluído, muitos projetos se dão continuidade pela sua sustentabilidade. Então, o maior impacto é o que esses projetos deixam na vida das pessoas. Sim. Olha, agora tu falou uma coisa muito interessante, porque às vezes justamente isso, né, que um projeto desse precisa, desse empurrão inicial para começar e dar certo, né, porque a gente vê grandes projetos acontecendo aqui na cidade, enfim, pelo mundo, e a gente acompanha, e muitos deles começaram por que alguma entidade maior, né, grande como o Sicredi, acreditou no potencial daquilo. E eu fiquei muito encantada quando eu vi que foram 65 projetos, então assim, cara, muita gente, e desses 16 contemplados, né. Que esse número revela, né, sobre as iniciativas que hoje estão buscando esses recursos aqui na nossa comunidade? Muito bem, Dani. Tu vê 65 projetos, a gente conseguiu contemplar 16. Logicamente, os recursos do Fundo Social, ele tem uma limitação, né? Sim. Então, a gente destina 2,5% do resultado da cooperativa para apoiar os projetos, né, da educação, meio ambiente, saúde, segurança, que são
áreas importantíssimas, né, para o desenvolvimento econômico. O Sicredi, como cooperativa, aportou nesse ano mais de 3,3 milhões de reais na área da atuação na cooperativa. Logicamente, né, são 39 municípios aqui no Rio Grande do Sul, sim, mais 22 no Espírito Santo, mas são um valor bem significativo. E a gente vem acompanhando, né, o volume de projetos que cada ano está sendo feito novas inscrições. Nós iniciamos lá em 2018, então na cooperativa, se nós pegar um histórico, foi aportado por volta de 19 milhões, né, no Fundo Social dentro da cooperativa. E aqui em Santo Ângelo não é diferente também. Cada ano a gente tem mais entidades escrevendo projetos. Então, ele é tão interessante porque tem projetos que, se não fosse o Fundo Social, muitas vezes a entidade não ia parar para discutir seus problemas, o que poderia melhorar. Então, também aí já tem um ganho pelo fato das pessoas estarem se planejando e olhando os seus problemas, o que pode ser feito. E o Fundo Social, o recurso é um desses elementos aqui que contempla um projeto. Exato. Eu estava te ouvindo falar e pensando, né, porque isso faz com que as pessoas se organizem, né, Sandro, com que a comunidade se articule para de fato olhar para os seus problemas e aí buscar uma solução, e a solução com recurso, ela é muito mais viável, né? Não tem como as coisas funcionarem sem dinheiro na nossa sociedade, né? E para resolver alguns problemas, de fato é só com o dinheiro mesmo para fazer as coisas girarem. Mas como que funciona, né, esse processo da escolha dos projetos? O que a proposta precisa mostrar para que ela realmente, né, gere esse impacto e seja escolhida e seja contemplada? Nós temos um regulamento do Fundo Social, né, que as entidades elas acessam dentro da plataforma do site da cooperativa, que é na comunidade, ali tem um regulamento. Então, para fazer a seleção desses projetos, o nosso Conselho de Administração designa uma comissão que é então constituída por pessoas do jurídico, pessoas da área de relacionamento, pessoas de controles internos, de área de processos, onde faz primeiro uma avaliação se os projetos estão aptos. Então, a gente depois avaliar dentro dos outros qual que tem mais prioridade. Então, primeiro feito essa avaliação na nossa sede da cooperativa, depois os projetos vão para a agência. E daí, como é feita essa escolha? É através de um comitê que ele é formado pelos coordenadores de núcleo. Quem que são os coordenadores do núcleo? São os representantes dos associados da cooperativa. Então, o coordenador de núcleo, ele é o principal elo da cooperativa com seus associados. Então, é esse grupo de pessoas, né, esses coordenadores, que vão avaliar e vão considerar lá, por exemplo, a perenidade do projeto, a inclusão social, o número de pessoas impactadas pelo projeto e a sustentabilidade que esse projeto dá. Por exemplo, um projeto, né, que ele agrega renda para a instituição ou reduz custos, né? Isso é um ponto importantíssimo, porque daí a entidade começa a ser também autossustentável, começa a gerar renda, receita para a entidade. Perfeito. Eu acho assim, fundamental, eu inclusive conheço uma coordenadora de núcleo, que é uma pessoa sensacional, que é a Viviane Obadovski, e o quanto que é importante isso, né? Porque daí, de fato, a comunidade responde à necessidade daquele recurso naquele lugar, né, Sandro? É muito mais rico o processo quando o Sicredi, neste caso, a entidade, ouve a comunidade. Não, preciso aqui, né? Então, vamos fazer um ajuste para que esse projeto seja contemplado. Agora, assim, uma coisa muito legal também é que o Fundo Social ele não é só para uma área. A gente falava disso antes de entrar, né, no ao vivo, porque muitas vezes saem recursos de diversos, né, lugares, enfim, diversas entidades e até governo. Este recurso é para isso aqui, é para educação, ou é para tecnologia, ou é para cultura. Então, é muito específico, você não consegue movimentar aquele setor específico, talvez não tenha, né, muita... E é muito legal que o Fundo Social, ele tem essa diversidade, né, porque isso responde também ao que a comunidade é. Nós somos uma comunidade diversa. Como que tu enxerga isso, essa questão da inclusão de diversas iniciativas? Importantíssimo, né, Dani? Até a gente sabe, por histórico que a gente tem desde 2018,
as demandas maiores são na área da educação, na área da saúde, e a gente tem projetos na área da segurança, do meio ambiente, da cultura, do esporte, e tendo esse histórico também, a cooperativa tem o cuidado de colocar um limite maior, por exemplo, para a área da saúde. Então, uma entidade que é uma entidade voltada para a saúde, nós temos um limite de R$30 mil, que é um valor maior, por exemplo, para a área de segurança. Não que a segurança não seja importante, não que o meio ambiente não seja importante, mas existe mais demanda, mais projetos com valores mais robustos. Então, a cooperativa também aumenta esse valor para esses pilares, né? Por exemplo, educação é R$20 mil, né? A gente tem muito projeto de educação e às vezes fica até difícil, e eu vejo os coordenadores a dificuldade, o desafio que é, muitas vezes, escolher um e deixar outro, né? Da qualidade desses projetos que ano a ano vem sendo escrito no Fundo Social. Que problema positivo. É um problema positivo. Né? Né? Agora, assim, quando é feita essas análises, né, dos projetos, vocês conseguem identificar ou visualizar se aquele projeto vai estar ainda acontecendo daqui 2, 3, 5 anos? Como que vocês fazem essa análise para, de fato, ter um investimento num projeto que vai ter continuidade depois? É muito pela perenidade e que tipo de projeto. Vou dar um exemplo, né? Um lar, né? Vamos pegar um exemplo do lar do idoso, né? Quando vai comprar uma máquina lá para fabricar fraldas, né? Vai fabricar algum vestuário que vai reduzir custo, lençóis, a parte de hotelaria dessa entidade vai reduzir custos, né? E isso vai dar uma perenidade. Sim. Nós temos exemplo, por exemplo, lá no bairro Pipe, lá de uma entidade que fez energia solar, vai reduzir o custo da energia, né? E isso vai perdurar. Então, não só o fato de agregar renda, comercializar algum item também que existe, mas também existe a redução de custo da entidade, que a gente percebe que vai perdurar. Perfeito. E como que o Sicredi faz? Existe esse acompanhamento pós-contemplação, depois que a entidade recebe lá o recurso, né, foi contemplada, como que funciona posteriormente o acompanhamento do Sicredi desses projetos? A gente tem uma aproximação muito grande com as entidades e o compromisso do Sicredi com a responsabilidade do recurso é muito grande, porque esse recurso ele é do associado. O associado ele está abrindo mão de 2,5% do resultado da cooperativa para aportar esse recurso. Então, a gente tem que prestar conta para o nosso associado que o recurso está sendo bem investido. Sim. Então, logicamente, a entidade tem um prazo, por exemplo, esse ano até 30 de novembro, prazo para implantar o projeto. E aí sim a entidade tem que fazer a prestação de conta. A entidade recebe visita nossa, quanto colaborador, e também dos próprios coordenadores de núcleo, para acompanhar e também identificar possíveis novas demandas, possíveis novos projetos que essa entidade pode, né, vir a escrever no próximo ano. Sim. Acho que o acompanhamento ele é fundamental, né, justamente para essa prestação de contas também para o associado, né, porque a participação do associado ela é fundamental, né, Sandro? Se não fosse aí o associado acreditar, né, e investir aquilo ali para que isso retornasse para a própria comunidade, eu acho que a função do cooperativismo nesse sentido, ela faz mais sentido ainda, né? Com certeza, Dani. O grande responsável por nós ter esse recurso para investir no Fundo Social é os negócios que o associado realiza com a sua cooperativa. Exato. Então, a gente fala de um fundo social, né? Mas ele é um resultado gerado através dos negócios. Exato. Então, isso está na nossa mão. Precisamos aumentar o fundo social? O valor? Precisamos. Isso está na mão da nossa comunidade, da nossa sociedade. Logicamente, nós temos aqui um market share muito grande de associados no Sicredi. Hoje nós temos em Santo Ângelo em torno de 30 mil associados, né? Mas nós temos uma população aí de 79 mil, isso, né? Temos ainda quantas outras pessoas para nós levar o cooperativismo, e essas pessoas também estão fazendo seus negócios com a cooperativa, que essa pessoa ela vai receber também o retorno na distribuição das sobras, do resultado da cooperativa, e também vai ter um valor que vai ser destinado para atender essas entidades que fazem um trabalho fantástico e tão importante nas nossas comunidades. Isso volta pra gente, né? Eu comentava com o Paulão antes da gente entrar no ar, acho que não tinha chego ainda, e eu sempre falo isso aqui no cafezinho,
que colaboração e cooperação são as palavras do futuro, assim, né? A gente vai ter que se entender enquanto sociedade, de uma vez por todas, que eu preciso de ti, tu precisa de mim, e juntos a gente de fato faz mais, né? E faz melhor. Eu acho sensacional essa ideia de cooperativismo, tá? Eu sou, até assim, vira uma rasgação de seda, mas é verdade, porque faz muito sentido isso dentro de uma sociedade onde a gente trabalha o coletivo, né, Sandro? Com certeza, Dani. É necessário. Nós estamos há mais de 120 anos, né? Inclusive o Sicredi é a primeira instituição cooperativa do Brasil e é um modelo de negócio tão moderno, né? Exato. Sandra, agora são 13h19, eu vou chamar o nosso intervalo aqui no cafezinho. Hoje eu estou conversando com o Sandro de Biasi, gerente da agência do Sicredi do bairro Pipe, aqui em Santo Ângelo. Nossa pauta de hoje é educação, né? Quarta-feira aqui no cafezinho, mas a nossa conversa mostrando aí que desenvolvimento também passa por escolas, associações, hospitais, projetos comunitários e pessoas que transformam boas ideias em ações. Próximo bloco a gente vai falar sobre alguns projetos contemplados aqui em Santo Ângelo, sobre o impacto que começa aí dentro dos bairros, sobre educação, infraestrutura, participação comunitária e como medir aquilo que não aparece imediatamente nos números. Sempre com o apoio da Corsã, Sicredi, Clínica Com, Ikigai Sushi Bar, Tenondé Parque Hotel e CDL Santo Ângelo. A gente já volta. O Cafezinho Missioneiro volta já. Novos Horizontes FM. Investir com Sicredi é ter planejamento financeiro para a vida inteira. É ter um portfólio completo com soluções para cada fase da sua vida. Com renda fixa sólida, renda variável consistente, previdência para construir seu futuro e diversas oportunidades em fundos de investimentos. É ter um especialista próximo que entende todos os seus objetivos e te ajuda a realizar cada um deles. Porque investir com Sicredi é ter com quem contar. Acesse o site do Sicredi e saiba mais. Corsã, saneamento além do que se vê. O Rio Grande do Sul vive um ciclo histórico de investimentos em saneamento. Em 3 anos, a Corsã aplicou 6 bilhões de reais em obras e modernização. Um trabalho que amplia o acesso à água tratada e ao esgoto sanitário, protege a saúde, preserva o meio ambiente e melhora a vida de milhões de gaúchos. Corsã, nossa natureza movimenta o Rio Grande. Atenção Santo Ângelo, quer fazer um rancho ainda mais barato na inauguração do Zat Atacadista? Então já se prepare e baixe agora o app Zat Super Clube, faça seu cadastro e fique pronto para aproveitar as ofertas exclusivas do clube. Na inauguração é só informar seu CPF no caixa e aproveitar os preços do clube para deixar seu rancho ainda mais barato. Não deixe para depois, baixe o app Zat Super Clube e venha preparado para economizar. Zat Atacadista, o rancho mais barato da região. Quer descansar de verdade? No Tenondé Parque Hotel você encontra conforto, lazer, boa gastronomia e contato com a natureza. Piscina, trilhas, espaços ao ar livre e o cenário único das missões. Tenondé Parque Hotel, uma experiência que transforma seu tempo livre. tenondé.com.br. Tem gente que espera a cidade andar, mas tem quem levanta e decide mudar. Nada acontece só por esperar. Acreditar é o que faz tudo começar. Se um ajuda o outro, o jogo vira. A cidade cresce, a economia gira. CDL, CDL, CDL é a força pra gente crescer. CDL, 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 todo mundo pode fortalecer. Existe um lugar onde a gastronomia japonesa ganha alma, estética e sensibilidade. Ikigai Sushi Bar. Sabores refinados, preparo artesanal e coquetelaria de alto nível para experiências únicas. @ikigai.sushibar. 5, 4, 3, 2, 1. 5 segundos já parecem muito. Mas muita gente passa anos sem saber que o risco de desenvolver câncer pode estar no seu próprio DNA. A avaliação genética da Com ajuda a identificar predisposições hereditárias associadas a alguns tipos de câncer, permitindo acompanhamento médico mais próximo, decisões preventivas e cuidado no tempo certo. Clínica Com. Cuidar bem,
faz toda a diferença. Novos horizontes. Estamos de volta com Cafezinho Missioneiro. Agora são 13 horas e 25 minutos e a gente está de volta aqui com o nosso cafezinho da tarde. Hoje eu estou recebendo o Sandro de Biasi, gerente da agência do Sicredi aqui de Santo Ângelo. Nossa pauta do dia, educação, né? E hoje a gente está falando do Fundo Social do Sicredi. E agora a gente vai falar sobre alguns projetos contemplados aqui na nossa cidade, sobre o impacto disso, né, dentro dos bairros, sobre educação, participação comunitária e como que a gente mede aquilo que não aparece imediatamente nos números. Sempre com o apoio da Corsã, Sicredi, Clínica Com, Ikigai, Sushi Bar, Tenondé Parque Hotel e CDL Santo Ângelo. Sandro, quando vocês analisam esses projetos do Fundo Social, quais são as necessidades que aparecem com mais frequência aqui na nossa cidade? Assim, o que mais tem? Né? Foram 65? O que mais vem para nós é na área da saúde e na área da educação. Cultura também, nós temos muitos solicitação de projetos, na área de esporte também, mas quando a gente vai para a área de educação, a gente percebe aí um volume maior de demandas, né? Tanto é que isso não é só uma realidade aqui de Santo Ângelo, né? É a realidade de outros municípios. E como nós falávamos antes, né? Até o aporte para a saúde e para a educação tem um valor diferenciado para a gente conseguir atender esses projetos aí de uma forma mais ampla, né? Sim. Tem alguma diferença entre uma entidade saber que tem um problema para resolver, né, e conseguir transformar esse problema num projeto viável, porque assim, acho que muitas pessoas, né, quando nos ouvem, ou a gente tem muitos, eu digo que são pessoas que se sentem desconfortáveis, né, inquietos, que acabam, né, submetendo esses projetos, que sabem que dá para de alguma forma transformar e vão lá e trabalham, né, muitos, na verdade, voluntários por vezes, né, transformar aquele problema ali, buscar uma solução, né, e viabilizar isso através de um projeto é uma coisa que é um desafio, né, a gente falava disso antes. O que vocês percebem que faz uma proposta se destacar, assim, para quem está nos ouvindo agora e, né, daqui a pouco, ano que vem, gostaria de submeter, assim, que olhar que, não, acho que a gente pode fazer dessa forma e vão olhar para o nosso projeto com outro olhar. Legal. Principalmente a clareza do projeto, né? Então, quando o projeto tem clareza de qual é o problema, de quais os passos que vão ser implantados e se tem a condição de ser implantado, porque o recurso, ele é um dos elementos, né? Mas aí precisa muito envolvimento das pessoas e o desejo que aquilo dê certo, que aquilo seja possível. Então, quando a gente percebe o projeto com essa clareza, com essa forma bem clara de que vai ser possível colocar em prática e esse projeto ele vai ter perenidade, vai abranger o maior número de pessoas, aí é um projeto aí que com certeza tem um destaque maior, né? Quando dá uma sustentabilidade, ele vai gerar renda para aquela entidade, vai reduzir custo, como nós falávamos anteriormente. Então, isso são os principais destaques que tem num bom projeto. Tem que ter um impacto que, de fato, faça sentido e a forma como vai impactar tem que ser o mais clara possível. É o mais claro possível, as pessoas que vão ser impactadas, né? E que transformação vai acontecer na vida daquelas pessoas que estão sendo impactadas com aquele recurso e com aquele projeto. É correto eu falar que quanto mais pessoas impactadas, isso também é uma questão importante? Com certeza. Quanto maior é o número de pessoas impactadas, que vai dar, então, um destaque maior para o projeto, né? E tem impactos que a gente não sabe mensurar. Vamos pegar um exemplo, por exemplo, de uma biblioteca numa escola, né? De um acervo maior de livro. Quantas crianças, né, que estão sendo impactadas, né, por ter acesso à leitura e a incentivo à leitura. Nós temos projetos também que melhoria na estrutura de escolas, aonde vai fazer com que a criança tenha o desejo de ir para a escola, porque vai ter uma pracinha, um parquinho melhor. Então, também é uma forma de motivar a criança a ir para a escola. Isso está muito no intangível, né? Claro. Mas isso acontece. Exatamente, né? O que a gente falava ali para além do dinheiro, né? Onde é que isso transforma? Agora, assim, dos 65 projetos inscritos, né? Muitos, a gente teve 16 contemplados, então a sua maioria aí não foi contemplado hoje, né? Por enquanto. O que acontece com essas iniciativas depois do processo, assim? De que forma que eles podem, daqui a pouco, participar de novo? Existe algum olhar, de alguma forma, para esses não contemplados?
Sim, Dani. Os projetos não contemplados, eles podem ser inscritos no próximo ano, né, no Fundo Social. E aí a gente percebe também, quando a entidade ela escreveu um projeto, esse projeto também viabiliza buscar em outras fontes de recursos, né? Porque um projeto bem escrito é mais fácil de achar bons investidores, parceiros para aquilo acontecer. E às vezes não é a questão simplesmente do recurso, mas também as pessoas terem parado, ser reunidas, as pessoas da entidade, e discutir um problema. Sim. Que às vezes acham alternativa que não está só na questão do recurso financeiro. Exato. Então, essa é a grande magia, né, do Fundo Social, quando as pessoas começam a dialogar, quando as pessoas começam a discutir os problemas da sua entidade e o que pode ser feito. E aí o Sicredi entra como um apoiador, logicamente, financeiro, que é importante, mas ele é uma parte, né? É um dos elementos da construção de uma sociedade, então, que consegue prosperar. Perfeito. Falaste agora, né, deu esse exemplo da biblioteca, né? Existem projetos, daqui a pouco, sei lá, aquisição de camas hospitalares para um lar de idoso, né? Ele resolve um problema bastante objetivo daquele lar, ou até tu deu o exemplo antes também da fábrica da máquina de fabricar fraldas, né? São problemas existentes, né? Bastante objetivos. Daqui a pouco a biblioteca, ela também, né, ou a melhoria de um espaço comunitário, enfim, resolve um outro problema também, né? Mas cada um produz um tipo de resultado final, né? Como que vocês lidam com essa diferença? Tem um valor destinado para cada objetivo lá dentro, né? Como que vocês fazem essa avaliação das propostas? O projeto tem essa limitação de valores, né? Que é 30 mil para a saúde, 20 mil para a educação, 10 mil para as outras áreas, né? E aí, logicamente, dentro do comitê vai se analisar, porque é por agência também, vem valores por agência. Esses 206 mil veio para Santo Ângelo, mas logicamente cada agência, de acordo com o número de associados, com o resultado que essa agência gerou, vai existir um recurso. Nós falar lá da PIP, nós tivemos lá 58 mil reais que a gente conseguiu contemplar lá na casa de 5 projetos. Sim. Então também vem por agências. Daí dentro desses projetos que são inscritos na agência é avaliado aí aquele que vai causar mais impacto. Perfeito. O Fundo Social, ele acaba sendo também um estímulo, né, para as entidades aí, para essas, ainda mais essas que já existem, que já trabalham bastante, para se organizarem melhor, né, para que haja esse planejamento, né, e vocês acabam fazendo esse acompanhamento de alguma forma, né, Sandro? Com certeza, Dani. Não deixa de ser uma forma de preparar as pessoas que estão à frente dessas entidades de uma forma mais planejada para também outras frentes, não somente para fazer uma inscrição do Fundo Social. Claro. Né? Agora vamos falar um pouquinho dos projetos específicos lá do bairro PIP, né? Tu conhece, né, participou, né, enfim, como é que é a tua relação com essa, né, a presença ali dentro desses projetos? Queria que tu falasse um pouquinho desses 5 projetos que foram contemplados. Nós tivemos lá escolas, né, que tivemos melhoria na estrutura, inclusive com troca de forro por conta de situação que tinha a questão de pássaros que iam no forro, foi feito troca de forro. Nós tivemos melhorias em parquinhos da escola, tivemos o CTG lá, Tio Bilia, com a energia solar. Nós tivemos a roda do chimarrão lá com a construção do toldo lá para as pessoas que frequentam aquele ambiente. Tivemos compra de uniformes e para outra entidade lá que atende crianças lá, que dão aula de futebol. Então foi vários projetos aí que a gente conseguiu contemplar e entregar para aquela comunidade lá, que com certeza vai fazer muita diferença na vida dessas crianças e dessas pessoas aí que são envolvidas, impactadas aí com a entidade e o Fundo Social. Muito legal ouvir falar, assim, especificamente do projeto, porque daí, assim, isso dá mais clareza também, né, para quem daqui a pouco pretende submeter em algum momento, né, de fazer. Porque, assim, bem como tu falaste, precisa resolver um problema e ele precisa gerar impacto. E, às vezes, daqui a pouco tem algum voluntário, enfim, que está nos ouvindo e acha que aquilo ali não é para ele, não, eu sou pequeno, ou eu só tenho, eu vejo um problema, não sei se eu gostaria, eu tenho uma solução. Não precisa necessariamente ser uma entidade já com um trabalho realizado. Pode ser uma entidade nova, ou eu posso
criar, né, a partir da necessidade deste problema e participar esqueci o nome lá do edital. Do edital. Né? Então, na verdade, eu não preciso ter, ou eu preciso necessariamente ter esse histórico de atuação na comunidade para poder participar do edital. O que a gente precisa é que a entidade ela seja sem fins lucrativos, né? Uhum. E que a atividade dela está dentro de algum desses pilares, da saúde, da educação, do meio ambiente, da segurança, do esporte, da cultura. Tem que ser vinculada a essa atividade que representa um desses pilares, Sim. né? E a entidade ela tem que ser associada no ano anterior. Por exemplo, para inscrição dos projetos, para esse ano, a entidade ela tem que ter sido associada até 30/12 do exercício anterior. Entendi. Então, tem esse critério, né? Mas não que a entidade precisa ter um longo histórico, né? Sim. De constituição, mas sim, ela tem que ser associada do Sicredi para se habilitar a gente poder avaliar o projeto. Ao menos no ano anterior, Isso. ela tem já que ter uma relação comercial ali. Quem se associa esse ano, né, a entidade se associa esse ano, ela está habilitada para então participar aí do Fundo Social do próximo ano. Certo. E os editais são sempre no início do ano? Geralmente, aí, depois que é apurado também o resultado, feita a assembleia, né, depois a gente abre também a inscrição para o Fundo Social. Importante lembrar, né, que no passado a gente levava para a assembleia todo ano esse percentual dos 2,5% para aprovação dos associados. Como todo ano os associados estavam aprovando e vêm aprovando, a cooperativa colocou isso no estatuto. Então é estatutário. Hoje 2,5% do resultado da cooperativa ele já é estatutário para destinar ao Fundo Social. Porque a gente percebe o tamanho do impacto positivo que causa nas comunidades e os associados eles são muito favoráveis a esse recurso destinado. E a gente sempre diz, o associado que ele, por só o fato dele ser associado, ele já contribui com as entidades, né? Porque ele está abrindo mão de 2,5% do seu resultado da sua cooperativa para destinar para essas entidades. Indiretamente, né? Acaba que ele participa. Quando tu olha para todos esses projetos que, né, lá da tua agência, lá do bairro Pipe, que foram contemplados esse ano, tem alguma característica, assim, de algum que te chama mais atenção? Tem algum que tu diga, isso aqui é legal? Ou algum que não tenha sido contemplado e que tu acha, esse aqui tinha que ser contemplado ano que vem, porque ia ser muito legal isso aqui acontecer na cidade? Fica difícil, assim, da gente responder qual que não deveria ter deixado para trás, né? Porque são belos projetos. Sim. Então, e com certeza os que foram contemplados eram projetos que realmente fazem a diferença e estão fazendo a diferença já na vida de muitas pessoas lá do bairro Pipe. Sim, o Sandro ele deu uma resvalada ali, né? Adoro, mas é isso aí mesmo, né? Acho que todos têm a sua atuação na comunidade, enfim. Eu que sou uma... como é que poderia falar? Uma romântica, talvez, né? Os projetos de educação, eles acabam me ganhando muito fácil, sabe? Quando tem educação, tecnologia ali junto, então, um beijinho. Sandra, agora são 13h38, eu vou chamar o nosso intervalo, a gente segue com o nosso cafezinho. Hoje a gente está falando sobre o Fundo Social 2026 e sobre uma pergunta que vai muito além dos valores investidos. O que acontece quando o recurso encontra uma necessidade real e pessoas dispostas a transformar esse recurso em benefício coletivo? Próximo bloco a gente vai ampliar um pouco mais essa conversa. A gente vai falar sobre cooperativismo na prática, sobre a participação dos associados, sobre desenvolvimento local, educação para a cidadania e o futuro das comunidades que aprendem a construir soluções juntas. Sempre com o apoio da Corsã, Sicredi, Clínica Com, Ikigai, Sushi Bar, Tenondé Parque Hotel e CDL Santo Ângelo. A gente já volta. O Cafezinho Missioneiro volta já. Novos Horizontes FM. Para cada desafio da sua empresa, o Sicredi tem um crédito ideal. Se o foco é manter a operação em movimento, tem capital de giro. Se você precisa controlar melhor o fluxo de caixa, tem antecipação de recebíveis. Se o desafio é transformar vendas a prazo em taxas justas, tem garantia de duplicatas e cartões. Abra sua conta PJ e conheça as soluções de crédito no Sicredi. Tem sempre um ideal para sua empresa. Cuidar do seu negócio. Esse é o negócio do Sicredi. Você tem 50 anos ou mais e muita experiência para compartilhar?
Então essa oportunidade pode ser sua. A Corsã criou o programa Experiência que Movimenta para incentivar profissionais sêniores a participarem dos nossos processos seletivos. Porque conhecimento, maturidade e novas ideias fazem o futuro avançar. Acesse corsã.com.br, confira as vagas e cadastre-se no Banco de Talentos. Corsã, nossa natureza, Movimento Rio Grande. Quer descansar de verdade? No Tenondé Parque Hotel você encontra conforto, lazer, boa gastronomia e contato com a natureza. Piscina, trilhas, espaços ao ar livre e o cenário único das missões. Tenondé Parque Hotel, uma experiência que transforma seu tempo livre. tenondé.com.br. Existe um lugar onde a gastronomia japonesa ganha alma, estética e sensibilidade. Ikigai Sushi Bar. Sabores refinados, preparo artesanal e coquetelaria de alto nível para experiências únicas. @ikigai.sushibar. Tem gente que espera a cidade andar, mas tem quem levanta e decide mudar. Nada acontece só por esperar. Acreditar é o que faz tudo começar. Se um ajuda o outro, o jogo vira. A cidade cresce, a economia gira. CDL, CDL, CDL é a força pra gente crescer. CDL, 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 todo mundo pode fortalecer. 5, 4, 3, 2, 1. 5 segundos já parecem muito. Mas muita gente passa anos sem saber que o risco de desenvolver câncer pode estar no seu próprio DNA. A avaliação genética da COM ajuda a identificar predisposições hereditárias associadas a alguns tipos de câncer, permitindo acompanhamento médico mais próximo, decisões preventivas e cuidado no tempo certo. Clínica COM. Cuidar bem faz toda a diferença. Novos horizontes. Estamos de volta com Cafezinho Missioneiro. 13h43. A gente está de volta aqui com o nosso Cafezinho Missioneiro. Hoje a gente está falando sobre o Fundo Social 2026 e sobre essa pergunta aí que vai além dos valores investidos. O que acontece quando o recurso encontra uma necessidade real e pessoas dispostas a transformar esse recurso em benefício coletivo? Agora a gente fala um pouco sobre cooperativismo na prática, sobre a participação aí dos associados, educação para a cidadania e o futuro das comunidades que aprendem a constituir soluções juntas. Sempre com o apoio da Corsã, Sicredi, Clínica Com, Ikigai Sushi Bar, Tenondé Parque Hotel e CDL Santo Ângelo. Sandro, o Fundo Social ele existe porque existe uma estrutura, né, cooperativa por trás dele. O que diferencia esse modelo, né, de empresa que faz isso e de outras empresas que existe uma ação social, né, que faz alguma coisa nesse sentido, da forma como o Sicredi trabalha, né? A diferença de eu só colocar um recurso, né, fazer uma ação social e de eu colocar um recurso com essa estrutura dentro de um fundo social. Legal, Dani. Eu vejo que as duas são importantíssimas, sim, né? E eu acho que um diferencial é que vem a demanda das entidades, né? Elas que trazem para nós o que realmente faz sentido, em quais áreas elas precisam ter esses investimentos e esses apoios. Então, acho que aí é o grande diferencial, vem dessas pessoas e a forma estruturada, né, que ela acontece. As pessoas, elas têm que pensar, elas têm que escrever sobre o problema dela. Então, quando elas sentam e começam a refletir sobre as causas, sobre o que pode ser feito e como vão fazer para resolver, e o Sicredi entra com o elemento do recurso, aí é um grande diferencial que eu percebo no Fundo Social. Que legal ouvir tu falando isso, porque até falei antes, né, que quando eu escolhi lá a frase do Paulo Freire para abrir a nossa entrevista hoje, é justamente porque o Freire ele traz essa lógica, né, de educar dentro da realidade da pessoa, né? Então ele trazia muito essa coisa da realidade, a aprendizagem através daquela realidade.
E é exatamente isso, né? De devolver aquilo que a pessoa precisa, né? Isso aí. Não do que eu devo adivinhar ou de eu querer impor de alguma forma, né? Que se faça do recurso aquilo que eu entendo necessário. Agora, sim, para o associado do Sicredi, a gente falou um pouquinho antes, né? É bastante importante ele perceber que existe essa relação entre a movimentação da cooperativa, né? Tudo que a cooperativa faz, e o desenvolvimento da comunidade onde ele está inserido, né? Eu acho que isso é uma das coisas mais legais, assim, do cooperativismo. Como que essa lógica funciona na prática ali para vocês? Muito bem, Dani. A gente costuma dizer que o nosso principal concorrente é o desconhecimento que as pessoas têm sobre o cooperativismo. E a gente procura fazer um trabalho com os associados para ter essa consciência, e às vezes muito ainda não tem ainda o conhecimento pleno de tudo que a cooperativa entrega para a comunidade. Sim. O que a cooperativa faz e o que ela representa dentro das comunidades. Então, o nosso grande desafio é levar esse conhecimento a mais pessoas e levar também esse modelo cooperativo a ainda mais outros estados, outras pessoas ainda que não conhecem o Sicredi. Sim, sim. Eu acho que a informação, o conhecimento é libertador, né? Para tudo que a gente vai participar. Eu gosto muito sempre, assim, quando a gente faz alguma entrevista, enfim, ou qualquer pauta que a gente traga aqui, eu faço questão de estudar bastante sobre aquilo, porque para mim é muito importante repassar para a comunidade aquilo que eu acredito né, eu não falaria aqui se de fato eu não acreditasse. E quando a gente fala de cooperativismo, isso pressupõe participação, né? Eu sou uma inquieta, sabe, Sandro, de fato fazer com que as coisas, de participar, de ir lá, quero também falar um pouco do que eu penso, né? Essa cidade, eu faço parte dela, então sim, acho que é importante que a gente se sinta assim, né? Mas também eu acredito, daí me corrija se eu estou certa ou errada, né? Transformar esse associado em alguém que utiliza só os serviços financeiros, em alguém que compreende o seu papel dentro da sociedade através de uma cooperativa, é um desafio, né? De trazer esse conhecimento, de ter participações nas assembleias, né? Fazer com que a pessoa saiba e que ela, de fato, esteja ali ciente daquele papel dela, né? Porque, às vezes, eu não consigo participar das mudanças efetivamente, mas sendo uma associada, eu estou participando dessa transformação, né? Isso mesmo, Dani. E quando a gente percebe, né, a surpresa dos novos associados quando recebe a distribuição de resultado na sua conta. Sim. E fica surpreso, que é a primeira experiência de ter uma instituição financeira onde ela faz, então, retorna para o próprio associado. Então, quando ele percebe isso e vê da importância que ele tem para a cooperativa e os negócios que ele realiza, por mais que seja 1 ou 2 negócios que vai realizar, mas no número de associados que hoje o Sicredi tem, se nós falar nível sistema, são mais de 10 milhões, a nossa cooperativa tem mais de 312 mil associados. Então, se cada um tiver a consciência que aquele negócio que iria fazer dali um pouco em outro lugar, não que esteja errado fazer em outro lugar, mas nos dê a preferência, né, de cotar conosco, claro, que com certeza esse negócio vai impactar na vida de outras pessoas e também ele vai ter um retorno depois, no final do exercício. Isso é muito legal, assim, essa consciência mesmo de que eu tô chegando em outros lugares para além da minha conta bancária. Isso, né? Agora, assim, quando a nossa comunidade, quando uma comunidade, enfim, né, ela começa a resolver, eu acredito muito nessa coisa de se juntar, de se organizar, né, de se planejar, e quando a gente faz isso de forma organizada, de forma coletiva, e foi uma das tuas falas, né, isso repercute em desenvolvimento econômico, né? Não são coisas separadas, né, Sandro? Não, de forma alguma. Isso é muito junto. Porque daqui a pouco eu tô olhando de fora, né? Parece que eu tô fazendo só aquilo ali, né? Parece que é o meu trabalho social ali, enfim. Mas muito pelo contrário, né? Isso gera um desenvolvimento econômico que cresce toda a sociedade, toda a comunidade, né? Sim, até o símbolo do cooperativismo é 2 pinheiros, o econômico e o social. E não existe o social sem o econômico. Sim. E também uma cooperativa não se viabiliza somente pelo econômico, precisa ter o social. E, inclusive, um dos princípios do cooperativismo, que é o 7º princípio, que é o interesse pela comunidade, né? Então, a gente pratica isso
no dia a dia dentro das nossas agências, né? É através do Fundo Social, é através de uma educação financeira, é através de outros patrocínios que inclusive o Sicredi promove para desenvolver também o esporte. Nós tivemos aqui em feiras e patrocínios de time de futsal e tantos outros rodeios, enfim, mais de 4,8 milhões de reais no último exercício. Então, também apoiando essas iniciativas que trazem o desenvolvimento. Porque as feiras, elas promovem a conexão, network, conecta as pessoas, né? E geram desenvolvimento. Sim, sim. Agora, sim, eu acredito muito em educação, né? E eu acredito principalmente disso na infância, né? Eu acho que, como também educadora aí do ensino fundamental, eu digo os meus banguelas lá, porque é transformador, de fato, quando a gente consegue chegar com educação na infância. Existe educação para cooperativismo na infância, né? Como que tu entende isso? Eu acho que a escola tinha que estar participando dessa formação também de uma sociedade mais cooperativa desde os anos iniciais. O que tu pensa? Com certeza, Dani. Inclusive, nós temos um programa bem importante, que é União Faz a Vida, que está há mais de 30 anos, começou lá no município que faz parte da nossa cooperativa, já está há 30 anos, são 31 escolas, são mais de 90 professores envolvidos, né? São mais de 11 mil alunos impactados. Aonde essas crianças aprendem? Sobre cidadania, sobre cooperação. Então, existe esse programa que iniciou lá em Santo Cristo, que hoje tomou um tamanho, uma proporção gigante pela importância que tem o cooperativismo já na infância, já na pré-adolescência, saber a importância de cooperar, de trabalho em equipe, de pensar no coletivo, sim, de compartilhar. Sim, perfeito. Agora, sim, tu falaste também antes, a gente fala muito, né, de educação financeira. De fato, eu acho que é uma questão que falta bastante nas escolas ainda. Sei que vocês têm um trabalho bem legal de educação financeira junto das escolas também, mas eu acho que tem uma questão que a gente fala pouco também, que é a educação econômica, né? Que é da gente saber de onde é que vêm esses recursos, né? Como que eles circulam, né? E como que eles fazem parte das escolhas que a gente faz quando a gente movimenta o nosso dinheiro. O que tu pensa sobre isso? A educação financeira é um tema que, por mais que a gente tenha falado bastante, e a gente precisa falar ainda mais, né? Sim. Nós tivemos no último ano aí mais de 11 mil pessoas que foram impactadas com a educação financeira pela cooperativa. Então, escolas, empresas também, através da educação financeira para os funcionários, colaboradores das empresas. E aí também, como você traz, né, o econômico, né, saber fazer escolhas do que é desejo, do que é necessidade. Isso tem que as pessoas falarem mais disso, as famílias têm que falar mais nisso. Porque nós pegar um dado da CNC que 80% das famílias hoje têm algum comprometimento financeiro, e dessas, em torno de 30% estão com inadimplência. Porque muitas vezes faltou uma educação financeira, sim, faltou um planejamento. Então, aí começa pela educação, né, que nós falava, né? Exato. Das mais diferentes áreas, mas a educação financeira, ela é essencial para nós corrigir esse problema que as pessoas estão enfrentando com uma inadimplência, e isso afeta depois também a saúde física e mental das pessoas, se ela não tiver uma saúde financeira bem resolvida. Aliás, essa é uma pauta que ainda quero trazer com o Sicredi aqui pro cafezinho, pra gente falar dessa questão do endividamento e a gente falar das bets também, sabe? Sim. Trazer outras pessoas, porque eu acho que é gritante, né? O quanto que a gente precisa tomar uma atitude diante dessa pauta. Sabe que a gente tem um quadro aqui no cafezinho, que é o café sem açúcar e o café frio, tá? Então eu quero que tu me fale aí uma verdade, talvez amarga, né? Mas a respeito de educação financeira, a respeito de educação econômica, na tua visão, que as pessoas sabem que deveria ser daquele jeito, mas é tão amargo que elas não bebem. Qual seria o teu café amargo a respeito de educação financeira ou educação econômica? Eu acho que as pessoas têm que falar mais sobre isso.
Eu acho que não podem ter medo de falar isso nas famílias. Eu acho que esse tema tem que vir mais para a mesa. As pessoas têm que buscar soluções mais de forma conjunta e não ficar esperando para que alguém resolva. E o que eu posso fazer? Aonde que eu posso agir e fazer a minha parte? Sim. Porque no momento que eu espero de outra pessoa, muitas vezes eu poderia já estar acelerando esse processo, eu poderia estar mudando a realidade na proporção do que eu tenho condição. Mas se todo mundo fizer a sua parte, toma um poder muito gigante para isso. E tem uma analogia que eu acho bem bacana, que quando tem uma pessoa com um carro estragado e se essa pessoa está escorada no carro, dificilmente alguém vai parar para ajudar. Mas se essa pessoa está em movimento, tentando arrumar ou empurrando o carro, outras pessoas vão se unir e tentar ajudar. Boa. Então, quando a gente faz a nossa parte, com certeza vai ter outras pessoas também que vão querer ajudar e fazer que aquela realidade muda e se transforma, né? Andy, adorei essa analogia, Sandro. Adorei, faz muito sentido, de fato, né? Acho que quando a gente se mexe, o movimento vem junto, né? Outras coisas se movimentam. E o café frio é algo assim que a gente deveria deixar de beber, né? Ninguém gosta de tomar café frio. Queria saber o teu café frio, então, a respeito de economia, a respeito de dinheiro, a respeito de educação financeira. Que a gente não deveria mais fazer. Eu acho que a gente deveria ser menos imediatista, né? E ser mais planejado, ter mais planejamento. Boa. Essa é uma realidade necessária. Cooperar mais. E cooperar mais, é verdade. Mas isso aí é uma coisa que a gente deveria fazer mais, né? Não fazer menos. Sandro, eu gostaria que, pra gente terminar, né? Depois de acompanhar todo esse movimento do fundo aí de perto, os projetos lá no bairro Pipe, o que tu acredita que uma comunidade precisa aprender a fazer melhor para construir o próprio desenvolvimento? Fazer junto. Boa. Eu acho que temos que discutir mais e buscar soluções de forma conjunta. No momento que as pessoas sentam na mesa e começam a dialogar, eu acho que aí começa a surgir ideias, essas ideias são aprimoradas, a gente consegue encontrar, não vou dizer resolver todos os problemas, né? Mas boa parte eu acho que a gente consegue resolver sentando e dialogando. Eu acredito muito nisso. Sabe que eu acredito que comunicação e colaboração, né, cooperativismo, são palavras mesmo do futuro, assim, se a gente não entender que é junto que a gente precisa fazer as coisas, eu acho que vai ser muito desafiador. E eu acho que comunicação ainda vai salvar o nosso mundo, tá? Se a gente dialogasse mais, muitos dos problemas seriam evitados, inclusive as guerras. Também acho, né? Concordo plenamente. Agora são 13h58, hoje a gente falou de mais de 206 mil aí na comunidade, falamos de 16 projetos, de 65 iniciativas que buscaram aí participar, mas principalmente a gente falou sobre o que existe por trás desses números. Uma escola que ganha melhores condições, uma entidade que consegue tirar uma ideia do papel, um hospital que recebe um equipamento necessário, um bairro que conquista um espaço melhor. Uma comunidade que percebe que também pode construir soluções. E talvez seja um dos aspectos mais interessantes do cooperativismo. O recurso não termina quando ele é destinado, ele continua circulando quando se transforma em oportunidade, estrutura, conhecimento, cuidado e participação. Desde 2018, o Fundo Social já destinou mais de 1,7 milhões a cerca de 180 iniciativas aqui em Santo Ângelo. E cada projeto representa uma escolha de acreditar que pequenas transformações, quando somadas, podem produzir uma mudança muito maior. Meu agradecimento mais uma vez, Sandro, tá, pela tua presença aqui no Cafezinho, por compartilhar com a gente essa visão sobre o Fundo Social, sobre o cooperativismo e desenvolvimento aqui da nossa comunidade. Meu agradecimento também aos parceiros que tornam o Cafezinho possível aqui todos os dias. Corsã, Clínica Com, Ikigai Sushi Bar, Tenondé Parque Hotel e CDL Santo Ângelo, e hoje, especialmente ao Sicredi, porque cooperar não é apenas juntar esforços. É reconhecer que o desenvolvimento de uma comunidade também depende da capacidade de compartilhar oportunidades, fortalecer iniciativas e acreditar que o crescimento de um também pode representar o crescimento para muitos. Sicredi é ter com quem contar. Excelente quarta-feira a todos e até amanhã com mais um cafezinho. Tchau, tchau.